Boa noite, minha gente. Esta é a quarta aula de matemática financeira. Vamos complicar um pouco mais a matéria agora. A gente vai sair do simples, vamos sair dos juros simples e vamos para os juros compostos. Antes de irmos para a aula em si, eu gostaria de falar um pouquinho antes o que é o juro composto, né? Por que a gente falou do simples. Olha só, gente, o juros simples, ele não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido mesmo. A gente aprendeu ele muito mais por uma questão de a gente tentar entender o que é as transações financeiras, quem é o montante, quem é o capital. A gente não está muito preocupado com o cálculo em si, a gente estava preocupado em apresentar para vocês quem são os agentes dentro de uma transação financeira. Agora, o juro composto a gente vai complicar bastante, porque o juro composto ele tem um quê de exponencial no meio, então os cálculos vão ficar mais complicados. Ele faz todo sentido, e o juro simples não faz o menor sentido. O juro simples até tem na lei brasileira, mas a lei brasileira é maluca. Então pensa assim, gente, no juro simples, naqueles mesmos problemas que a gente resolvia na aula passada, na aula antepassada. Quais são os problemas dele? Ele assumia, desde o início, que existia uma base para uma certa transação. Então assim, você deixa R$1.000 parado no banco. Esses R$1.000 vão render a juros simples 10% ao mês. Ah, tá, o primeiro mês saiu de 1.000, foi para 1.100. O segundo mês saiu de 1.100, foi para 1.200. No terceiro mês saiu de 1.200, foi para 1.300. Tranquilo aí, né? Juros simples. Cara, mas isso não faz o menor sentido. Por que ele se mantém R$100, sabe? Por que ele se mantém pela base que é 1.000? Porque assim, vamos pensar assim, se você for um pouquinho esperto, o que você vai fazer se você for um pouquinho esperto? Pô, tem R$1.000, foi para... Aí rendeu 10%, vamos pensar assim desse jeito, foi para 1.100, né? O que você faz? Você saca o dinheiro, põe o dinheiro. Agora o problema mudou, porque agora o capital agora é R$1.100. R$1.100, rendendo 10% ao mês, o segundo mês vai ficar 1.210. Aí o que você faz se for esperto de novo? Para não manter a base de 1.100, o que você faz? Você saca o dinheiro, põe o dinheiro de novo. Opa! A nova base é 1.210. Deixa rendendo por 10%, você vai descobrir um novo valor. E por aí em diante. Então repara aqui, se você for um pouquinho esperto, o juros simples já foi derrotado, já vira juros compostos. E o juros compostos é justamente isso. A base, a noção dos juros, ele faz juros dentro dos juros. Então, assim, o juros que é de um período, ele está com base no período anterior. Ele é com base no período anterior inteiro, não com base no primeiro período. Não faz tanto sentido ter base no primeiro período. Então, assim, a gente vai ver a aula agora de juros compostos. E eu quero que vocês tenham isso em mente. Juros compostos faz sentido, juros simples faz o menor sentido. Então vamos lá, gente. Quando a gente quer descobrir juros compostos, o que a gente faz? A gente vai direto para a fórmula do montante dos juros. Como que a gente calcula o montante dos juros compostos? Para isso, vamos tentar entender o que está acontecendo. No montante zero de uma transação de juros compostos, o capital é igual ao montante. Isso é óbvio. Agora, no instante 1 de uma transação de juros compostos, o seu montante no período 1, vai ser igual ao capital que você tinha, mais a taxa de juros que foi criada nesse período, tá? Você deixou um período lá parado, então você vai gerar um juro aqui. Se eu botar isso em evidência, fica C vezes 1 mais I, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, e nada mais é que seu capital mais o juro que você criou naquele período. Repara que esse é o montante do primeiro período, né? O que vai acontecer no seu segundo período? Você vai a partir disso aqui, ó. Você vai a partir disso aqui. Então esse é seu montante do primeiro período? Tá bem. Então no seu segundo período, você já vai fazer isso aqui, ó. O montante do segundo período vai ser igual ao que você tinha no primeiro, mais os juros criados desse primeiro, tá? Então, I vezes o que você tinha no primeiro. Quando você põe isso em evidência, o que acontece? Você vai ficar igual a C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Então, o seu montante no segundo período vai ser igual ao montante que você tinha no primeiro vezes 1 mais I. Repara, então, que o montante que você tinha do segundo passa a ser o montante que você tinha no primeiro vezes 1 mais I. Vamos para o terceiro período. No terceiro período, já temos uma complicaçãozinha aqui, ó. Você tem um montante que você tinha no segundo período, que é essa coisa toda aqui, mais a taxa de juros que você criou por ter esperado mais um mês, ou o período que for. Então o que acontece aqui, então? Quando você põe isso aqui tudo em evidência, você vai ver que você vai ter o seguinte, você vai ter o montante do segundo período vezes 1 mais I. Então, gente, o que o pessoal percebeu aqui? Se você, não importa se você está fazendo a quarta, o quinto, ou sexto montante, o que você vai fazer exatamente? Você sempre vai pegar o montante anterior e multiplicar por 1 mais I. Então, assim, o montante na sétima... o sexto montante
nada mais é que o quinto montante vezes 1 mais i. E o quinto montante não é nada mais que o quarto montante vezes 1 mais i. E o quarto montante nada mais é do que o terceiro montante vezes 1 mais i. E o terceiro montante nada mais é do que o segundo montante vezes 1 mais i. E o segundo montante nada mais é que o primeiro montante vezes 1 mais i. Então assim, esse 1 mais i fica multiplicando pela quantidade de vezes que você está calculando, quantidade de vezes de períodos. Então o que o pessoal fez? Ele criou uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó, montante de um período t, que você não sabe qual é, vai ser igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, elevado ao montante. Por que elevado aqui? Justamente porque 1 mais i, ele multiplica por ele mesmo a quantidade de períodos que você tem. Então, se você tem 2 períodos, vai ser 1 mais i vezes 1 mais i. Se tem 3 períodos, é cúbico. É 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, e por aí em diante. Então, essa aqui é a fórmula do montante nos juros compostos. Não é tão mais complicado que o juros simples, né? Mas só de ter exponencial aqui pode fazer os cálculos ficarem complicados. Vamos aqui para um exemplo. Um capital de R$6.000 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Tá, então você tem um capital de R$6.000, você deixou ele rolando lá por 3 meses com 2% de taxa mensal. Vamos lá, então, capital de 6.000, taxa de juros de 2%, tempo de 3, qual o montante e o total de juros auferidos? Tá, montante, vamos botar na forma do montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Capital é 6.000, i é 0,02. Por que 0,02? Porque é o decimal de 2%, tem que lembrar sempre de botar em decimal, elevado a 3. Quando você põe isso na calculadora, você vai achar que é 6.367,25. Nos juros compostos continua a máxima, tá? Montante é igual a capital mais juros. Então, se o montante é igual a capital mais juros, juro é igual a montante menos capital. O capital passa para lá diminuindo. Montante, que é 6.367, menos 6.000. O juro dessa operação é a diferença do valor inicial e o valor final, que é R$367. Vamos para outro exemplo aqui também. Que capital, aplicado a juros compostos a taxa de 2,5% ao mês, produz um montante de 3.500 ao ano. Então, após um ano, né? Então é o seguinte, agora a gente tem um montante, mas não tem um capital. Então o montante é 3.500. Repara aqui que o ano e a taxa estão em tempos diferentes. Isso aqui pode dar um AUE muito grande, pode dar um problema muito grande. Então, assim, você não quer que elas estejam em tempos diferentes, tá? Você quer que elas estejam no mesmo tempo. Então, você pode fazer o seguinte, você pode passar a taxa que está em mensal para anual, ou você pode passar o ano para mensal. Então, assim, eu acho mais fácil sem passar o tempo, tá? Para o que você quiser. Então, no caso, um ano é a mesma coisa que 12 meses. Então, após 12 meses. Aí mantém a mesma coisa, tá? Um mês ali e meses aqui. Então é o seguinte, montante é 3.500, taxa de 2,5% ao mês, tempo é de 12 meses. Aplica isso na fórmula, montante fica aqui, 3.500, o capital a gente quer descobrir e todo esse troço aqui tá a ver com 1 mais i elevado a t. Passa para lá dividindo, você vai descobrir que então, o capital nessa transação financeira aqui é de R$2.600, R$2.602,42. Então, gente, vocês devem ter reparado que, com os juros compostos para juros simples, o composto não ficou muito mais difícil não, né? Pelo menos não ficou difícil no sentido de entender quem é o capital, quem é o montante, quem é cada agente na transação financeira. Mas fica muito complicado na questão dos cálculos. Repara que os cálculos aí parecem um pouquinho... porque tem esse exponencial e muita gente já se perde nisso. Olha só, para minhas aulas, eu permito as pessoas usarem calculadoras. Então eu acho que vocês não vão ter tanto problema assim. Mas até calculadora é muito difícil de usar, tá? E existe, para complicar mais ainda, existem 2 tipos de calculadoras que eu vou recomendar para vocês. A primeira calculadora é a calculadora que se espera para uma pessoa de finanças, da matemática financeira. É a calculadora HP12C. É uma calculadora feita para quem gosta desses problemas aqui, e ela responde esses problemas de forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. Olha só o seguinte, a HP12C ela se parece com isso aqui, ó, tá? Peguei as imagens do Google mesmo, essa coisa bonita aqui. Repara que ela tem uns botões assim diferentes, assim, ela tem esse botão de FV, que é Future Value, Present Value. Então assim, ela tem uns botões que foram feitos só para matemática financeira. E ela resolve os problemas que a gente acabou de resolver assim em um clique. Em 4 cliques. Mas assim, ela tem alguns problemas. O primeiro problema dela é que ela é muito difícil de usar. Assim, pela primeira vista, você vai demorar alguns dias para aprender, assim, de fato. Por exemplo, 2 mais 2. Como você escreve 2 mais 2? Você escreve 2, enter 2, mais. Viu como que é estranho, né? Não é que nem uma calculadora normal que você faz 2 mais 2 igual. Não tem isso. Não tem nem o igual aqui. Então, assim, ela tem esses nuances aí meio complicadinhas dela. Assim, mas ela também tem outra coisa que é muito impeditiva, que é isso aqui. Quando você procura HP12C no Mercado Livre, olha aqui o quanto é complicada. Ela vale mais de R$400.
Então, assim, para algumas pessoas eu entendo ser impossível usar HP12C nas minhas aulas. Porque isso pode ser a diferença entre você ter comido ou não em um mês, né? Então, assim, a HP12C ela é muito interessante, ela é feita para matemática financeira, ela é feita para quem trabalha nessa área, e além disso tudo, ela também é permitida em vários concursos públicos, tá? O concurso público que eu passei pro Cefet, por exemplo, permitiu usar a HP12C. Então, assim, eu recomendo vocês usarem a HP12C. Eu acho que ela é muito boa mesmo. E ela pode ser o diferencial entre você passar para um concurso ou não. Mas ela é cara, tá? E ela é difícil de usar. Então, até se você quer pensar em concurso público, é bom vocês já usarem na minha aula para vocês se acostumarem com ela. Não tenho R$400 para gastar, o que eu faço, né? Bom, se você tem 10 a 30 ou 50 reais para gastar, você pode comprar uma calculadora científica. Eu permito usar a calculadora científica sem nenhum problema. Calculadora científica aqui, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer isso aqui, ó, esse problema aqui numa calculadora científica, eu vou usar a calculadora científica do Google. Aqui, ele permite eu usar aqui. A calculadora científica do Google vai ficar uma coisa parecida com essa. Vocês arrumam a calculadora científica que vocês quiserem, tá? Vamos fazer esse problema na calculadora científica do Google. 6.000 vezes 1 mais 0,02 vai dar 3. Vamos lá. 6.000 vezes 1 mais 0,02 elevado a 3. Então, aqui, a calculadora científica, ela te permite escrever toda a equação em uma linha só, tá? Isso aí, todas as calculadoras científicas. Igual, 6.367. Mesma coisa que aqui. Então, assim, você pode também usar a calculadora científica nas minhas aulas, você vai achar o mesmo resultado que a HP12C, tá? Não tem nenhum problema. A diferença mesmo é, se você tem dinheiro, eu recomendo a HP12C, até pela questão do concurso público, assim. Porque ela depois que você aprende, ela fica muito mais fácil de usar. Mas tá bem, gente. Vamos voltar aqui. Vocês já repararam que esse é um dos grandes problemas do juros compostos, mas eu vou permitir vocês usarem a calculadora. Tá, agora que vocês podem usar a calculadora, vocês devem ter se acalmado, né? Mas vamos para outro problema muito grave de juros compostos que eu vejo toda hora vocês errando. O problema de taxas equivalentes. Então, gente, taxas equivalentes é quando a gente fala assim, qual é a taxa anual que é igual à taxa de 10% ao mês. Então, assim, existe a taxa mensal, existe a taxa anual. Umas vezes você pode dizer que essas taxas são iguais. Elas são iguais quando elas produzem o mesmo montante, tá? No mesmo período de tempo. Então, se elas produzem o mesmo montante no mesmo período de tempo, a gente fala que elas são taxas equivalentes. E é importante a gente fazer algumas vezes essa mudança de taxa para dia, para mês, para trimestre, para ano, para década, porque, assim, alguns problemas vão lidar com taxas completamente diferentes e você vai precisar fazer essa transformação. E essa transformação não é igual a de juros simples. A de juros simples é muito fácil. A de juros simples é mês para ano é só multiplicar por 12, porque tem 12 meses. E de ano para mês é só dividir por 12. Mas no juros compostos, gente, não é isso. Vamos ver aqui o que é no juros compostos. Taxas equivalentes dos juros compostos é o seguinte. Vamos pensar assim, se elas são o mesmo montante, elas produzem o mesmo montante, né? Esse capital aqui, vezes essa taxa de juros, vezes esse tempo, ela tem que produzir o mesmo no mesmo capital, vezes essa outra taxa de juros vezes esse tempo. Aí você vai dizer que essas taxas aqui são equivalentes, tá? Vamos lá. Se elas são equivalentes, esse capital aqui é igual a esse, corta o capital, vai ficar então assim, limpo. Esse T1 passa para lá como raiz, e esse 1 passa para lá, diminuindo. Repara aqui que então, quando a gente fala de taxas equivalentes de juros compostos, a gente vai usar essa fórmula aqui. O juro que você está calculando vai ser igual a 1 mais o juro que você já sabe, elevado a T2 sobre T1 menos 1. Esse elevado aqui pode complicar muito vocês, tá? Então, mas pensem assim, se você está querendo passar de trimestre para ano, a taxa de juros trimestral mais 1, elevado num trimestre tem 4 anos, né? Então a gente vai elevar a 4, menos 1 vai ser igual à taxa anual. Eu ainda acho bem complicado isso e vocês se perdem bastante nisso e faz todo sentido vocês se perderem, porque é um pouquinho complicado mesmo. Então vamos para os exemplos. Em juros compostos, qual é a taxa trimestral equivalente a 15% ao ano? Trimestral equivalente a 15% ao ano. Em um trimestre, a gente tem um quarto de ano. Ou em um ano, a gente tem 4 trimestres. Você escolhe como você prefere interpretar o problema. Então, se a gente tem... Aqui, ó, vamos botar no período de um ano. No período de um ano, a gente tem um ano exatamente. E a gente tem 15% de juros nesse mesmo período. Então a gente pensa assim, esse lado aqui da equação produziu 15%, tá, de juros no período de um ano. Nesse mesmo período de um ano, esse outro lado da equação vai produzir, como a gente está falando de trimestre, ele vai ter ele vai ter 4 períodos, tá? Quanto que ele vai produzir de juros nesses 4 períodos? Aí a gente faz o cálculo aqui, ó. 1 mais a taxa de juros trimestral elevado a 4. Isso aqui vai produzir quanto que ele vai fazer em um ano, tá? 1 mais o trimestral elevado a 4. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa anual elevado a 1. Então vamos lá. Passo o 4 para lá como raiz. 1 mais a taxa trimestral vai ser igual a 1 mais 0,15 elevado a 1 sobre 4.
Aí você faz o cálculo, você descobre que é 3,56% ao trimestre. Gente, isso aqui que talvez pegue muito assim, isso aqui é porque é 1/4. Então assim, repara aqui, quando você está passando de ano para trimestre, você espera que aquela taxa de juros diminua de tamanho, né? 15% vai ficar bem menor, vai ficar 3%, vai ficar uma coisa assim. Então é de se notar que no expoente do elevado ali, espera-se que caia quando você está diminuindo o valor de algo, o denominador fique maior que o numerador. O 4 tem que ficar embaixo do 1, porque aí no final ele está diminuindo o valor. Se o 4 estivesse em cima, o que estaria acontecendo? Estaria aumentando o valor. Porque muitas vezes vocês erram onde tem que estar o 1 e onde tem que estar o 4. O 4 tem que estar em cima ou tem que estar embaixo? Aí você só tem que pensar assim, olha, se eu botar elevado a 1/4, eu estou diminuindo. Se eu estiver elevando a 4, eu estou aumentando. Lembrando que 1/4 elevado a 1/4, gente, é a mesma coisa que a raiz a quarta. Então elevado a 1/4 é a raiz a quarta. Então por isso que você está diminuindo o valor de 15%. Enquanto elevado a 4 é elevado a 4. Você está multiplicando por muito o valor. Então assim, é o seguinte, fiquem de olho nisso. Um 4 fica em cima ou fica embaixo? Aí você pensa, eu estou diminuindo o valor ou estou aumentando o valor? Eu estou aumentando o valor, o 4 fica em cima. Estou diminuindo o valor, o 4 fica embaixo. Vamos para outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Em juros compostos, qual é a taxa mensal equivalente a 8% ao trimestre? O trimestre são 3 meses, né? Mas então, o trimestre faz 8%. Então, um trimestre inteiro faz 8%. Em 3 meses faz quantos por cento ao mês? Vou fazer o cálculo aqui. Passa direto. Olha, de novo. Trimestre para mês está diminuindo, então o 3 fica embaixo, tá? Então 1 mais 8% elevado a 1/3, tá? O 3 está embaixo, porque você está passando de trimestre para mês, menos 1. Se faz o conta isso na calculadora, vai dar 2,6% ao mês. Então a taxa de 8% ao trimestre para juros compostos é a mesma coisa que 2,6% ao mês para juros compostos, tá? Essa é a mesma coisa. Última coisa que eu gostaria de falar hoje na aula é falar sobre alguns tipos de investimento. A gente vai pincelar isso de aula em aula, assim, implementar uma coisa ou outra ali para vocês começarem a ficar de olho nessas coisas. O investimento que a gente vai falar hoje é o CDB, tá? O CDB é um tipo de investimento que os bancos fazem, você pode investir, você pode ir até o seu banco pedir. Ele é o certificado de depósito bancário, tá? É um investimento, assim, é um investimento muito seguro, tá? Só se o seu banco falir que você não vai receber esse dinheiro. Mas, assim, o CDB tem vários formatos. E é muito importante notar aqui que a gente vai discutir hoje, não é bem do CDB em si, mas é uma característica dele. CDB, assim como alguns outros tipos de investimento, você paga imposto de renda em cima dele. É isso que eu gostaria de falar hoje. Então é o seguinte, quando você paga imposto de renda e em algum investimento que você faz, você tem uma complicação aí no meio. Porque você não vai receber todo o dinheiro que você botou. Então você põe o dinheiro, você põe um capital, esse capital gera um montante, e uma parte desse montante pode ser imposto de renda, pode ser alguma taxa que o banco cobra, pode ser várias coisas, tá? Mas lembrando que no final você não desembolsa tudo que o banco fala que você desembolsaria. Então é muito importante notar aqui, o imposto de renda é uma coisa das mais comuns de todas, por isso que eu gostaria de falar sobre o imposto de renda hoje. Então o imposto de renda vai aparecer muitas vezes. E assim, tem que lembrar que também o imposto de renda não é um bicho-papão que o pessoal fala. O imposto de renda é sobre a renda, não é sobre o que você tem hoje, ele é sobre o que você conseguir criar a partir do que você já tem hoje. Então se você tem um capital de R$2.000 e você gera um montante de 2.200, o imposto de renda não é sobre os 2.000 que você já tinha, o imposto de renda é sobre os 200 que você criou nesse período. Então o imposto de renda vai ser sobre os R$200. Isso é muito importante notar aqui, então, porque o valor não vai ficar tão absurdo quanto você pensaria inicialmente. Então vamos olhar. Então vamos notar aqui que o imposto de renda cobrado do CDB, ele pode ter valores diferenciados conforme o tipo que você faz, conforme a quantidade de permanência que você fez o investimento, pelo valor até do investimento e por aí vai. Mas assim, vamos imaginar que para um exercício que o imposto de renda vai ser fixo em 22,5%. Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Um exemplo aqui com um investidor. O investidor aplicou R$20.000 em um CDB pré-fixado, de 90 dias. A taxa combinada foi de 10% ao ano. Com o montante, imposto de renda de 22,5%, montante líquido e a taxa líquida do período considerado. Então, assim, existe agora uma palavra que eu quero que vocês percebam nesses tipos de exemplo, nesses tipos de exercício que a gente vai começar a trabalhar.
a palavra líquida. Líquida é exatamente, tem alguns valores na macroeconomia, tá? Tem a ver com liquidez, de como que você consegue fazer o dinheiro correr e tudo mais, mas para esse sentido aqui da transação financeira, o líquido tem a ver com o dinheiro no final que você desembolsa, quanto de fato você conseguiu de dinheiro naquela transação. Então repare, você tem um montante, que é o quanto que o banco vai te dar, e você tem um quanto que você de fato vai receber. Porque o banco vai te dar um certo dinheiro, o governo vai cobrar o imposto de renda, então vai tirar uma parte dele, e você vai receber, não vai receber tudo que o banco te deu. O que o banco te dá é o montante. O que você recebe de fato, que é o montante menos o que o governo tira, aí a gente chama de montante líquido. Você também pode avançar nesse conceito do líquido. E você pode falar de, por exemplo, taxa líquida. Taxa líquida é a taxa de juros rendida que de fato rendeu, tá? É a taxa de juros que de fato rendeu. Então, assim, você tem a taxa líquida, que é a taxa de juros que de fato rendeu. Você tem o montante líquido, que é o quanto de fato você recebeu. E tudo isso se diferencia da taxa e do montante, tá? Então, assim, é importante vocês notarem isso, porque nos investimentos que vocês forem fazer, muitos deles vão pagar imposto de renda ou vão pagar outro tipo de imposto, tá? Não tô falando só do governo aqui, não. Tô falando uma vez do banco, vai que você faz uma empresa também, a empresa vai acabar te cobrando algo. Então é o seguinte, quando você trabalha, você muitas vezes vai perceber que alguém vai te falar, tu vai receber 40 mil reais. Aí quando você chega meio o valor, você fala, pô, mas você falou 40 mil, mas eu recebi 35 mil, que história é essa? Aí existe essa questão, algumas vezes é bom você falar, pô, mas é 40 mil líquido ou é 40 mil bruto? Aí você já sabe que tem brincadeira nisso aí, entendeu? Então é o seguinte, se toquem que existe a questão líquida, existe a questão bruta, existe só o montante mesmo. Vamos ver esse problema, entender assim, quanto que você vai receber de fato. Então, nesse investimento de 20 mil reais, com 10% de taxa de juros, você pensa, caraca, CDB é bom pra caramba, ele me dá 10% de taxa anual. Vamos ver o que você vai receber de fato. Vamos lá. 20 mil reais é o capital, vezes 1 mais a taxa de juros, que é de 10%, elevado a 1/4. Por que 1/4? Porque você só deixou por 90 dias, tá? A taxa é anual, mas você só deixou por 90 dias. Aí eu resolvi, para não fazer aquele taxa equivalente lá, que eu acho muito complicado, eu resolvi, em vez de eu passar isso aqui para dia, né, passar logo a taxa para dia, eu resolvi passar o tempo para ano. 90 dias nada mais é que 1/4, tá? Ou 90 sobre 360, ano. Então tá, 1/4 de ano aqui. E se você faz isso aqui na calculadora, o que você acha? Você acha que o montante final dessa transação financeira de 90 dias é R$ 20.482. Então, gente, se você tem 10% de taxa anual, você deixa por 90 dias lá 20 mil reais parado, você conseguiu R$ 482. Pô, felizão, né? Deve estar muito feliz mesmo. Aí você se lembra que esses R$ 482 que você ganhou, você vai ter que pagar 22,5% de imposto de renda. Então você vai pagar R$ 108 de imposto de renda. Lembrando que imposto de renda é sobre a renda, tá? Não sobre o capital. Então ele é só sobre o juro. R$ 108 é o que você vai pagar de imposto de renda. Então o seu montante líquido, quanto você vai receber de fato? Você vai receber R$ 20.373. Você não vai receber tudo, não. Você vai receber só uma parte. Isso é bem desesperador. Aí você pensa, tá bem. Então, na verdade, essa transação financeira, ela só me dá R$ 20.373 de montante líquido. Então, assim, essa taxa que foi dita aqui no início de 10% é mentirosa. Ela não é verdadeira. De fato, não é, não. Se você parar pra pensar, de fato, ela não é verdadeira. Ela não é 10%. 10% na visão do banco, né? Mas na sua visão, não é 10%. Como que a gente calcula a verdadeira taxa líquida aqui, tá? A gente chama de taxa líquida. Como que a gente calcula? A gente põe na seguinte fórmula: montante sobre capital menos 1. Então, assim, ele produziu 20.373, tá? Esse foi o montante líquido, sobre 20 mil, que é o capital, menos 1. Você vai descobrir, então, que você gerou, em 90 dias, 1,87%. Pô, 1,87% é o que você faz. Pô, mas era 10% ao ano, né? Fica difícil comparar 10% ao ano com ao trimestre aqui. Vamos entender o que é ganhar 1,87% ao trimestre. Vamos aqui na calculadora do Google. Qual é a fórmula? 1 mais 0,0187, tá? 1,87%, fechar aqui, elevado a 4, porque trimestre para ano você eleva a 4, tá? Está meio que elevado a 4, nossa, estou bem repetindo aqui. Menos 1, então essa aqui é a fórmula da taxa equivalente de trimestre para ano. Essa aqui é a fórmula da taxa equivalente de trimestre para ano. Então esse aqui vai ser igual a 7,69%. Pô, gente, então reparem aqui. Quando você vê a taxa do problema é 10%. Isso é não contando o imposto de renda. Quando você vai contar o imposto de renda, é 7,69%. Existe uma diferença bem grande aí, né? E isso é que eu quero que vocês notem.
Uma coisa é a taxa que o banco vai falar para vocês, outra coisa é a taxa que de fato vocês vão receber. Vocês vão receber 7,69% ao ano, quando o banco te fala 10%. É claro que se o imposto de renda for de 22,5%, né? Lembrando que tem países que o imposto de renda é bem maior, você tem os Estados Unidos que provavelmente agora com o Biden vai ser voltar a 40% antes da época do Trump. Na Dinamarca tem 55% a 65% de imposto de renda. Mas dependendo do país, esse imposto de renda pode até aumentar bem mais. Mas então eu quero só mencionar isso, né? Hoje a gente aprendeu sobre o montante dos juros compostos, taxas equivalentes com relação aos juros compostos, e também falou um pouco sobre o imposto de renda em transações financeiras e como isso modifica a taxa de fato que você vai receber. É isso, gente. Eu deixei vários exercícios para vocês fazerem. Olha aqui os exercícios, tem muitos exercícios aqui embaixo, são vários. Façam eles com calma, tem um gabarito até para vocês também darem uma olhada se estão indo bem ou não. E, caso vocês tenham dúvidas, pergunta para mim, eu respondo todo comentário.